a vida de cada um de nós, né? Vamos à leitura da palavra. Nós vamos ler aqui, ó. Os meninos podem pegar aí. Esse texto que está aqui, ó, está na ACF. Esse texto que eu vou colocar na tela ali também. É o texto que tem embasado a nossa série de pregações sobre aprofundamento. E nessa noite os louvores, meu Deus, o Espírito Santo tem conduzido a igreja. Cada letra de louvor que foi cantada aqui está dentro dessa visão que Deus tem nos dado, essa direção que Deus tem nos dado, de nós nos aprofundarmos no conhecimento dEle. E nessa noite eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai te falar profundamente. Quantos desejam receber a palavra do Senhor aqui nesta hora? Você pode levantar sua mão direita e fazer uma oração por mim e por você? Você pode pedir a Deus por mim? Você pode pedir a Deus que não deixe nada atrapalhar o seu entendimento nessa noite? Que você receba aquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida? Ore mesmo, ore por mim, ore por você, ore por este culto. E ore para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ore comigo assim: Senhor Deus, vamos levantar a voz com mais fé um pouquinho, vamos lá. Senhor Deus, eu preciso, fala assim de maneira bem expressiva, eu preciso, Senhor, ouvir a Tua voz. E o Senhor usa a Sua palavra na boca dos homens. Então, fala comigo pela palavra, através do Teu servo. Diga assim: eu abro o meu coração para ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Quem diz amém? Então receba. Efésios 4:13, aqui em cima também vai ter para você. Até que todos cheguemos à unidade da fé, Paulo falando, e ao conhecimento do Filho de Deus. Ele está dizendo, tem que conhecer o Filho de Deus, mesmo não tendo visto, é por fé. A homem perfeito, teleios é a palavra grega, um homem que entende as coisas espirituais, é isso. Um homem que discerne as coisas, uma mulher também, claro. Um homem que tem sabedoria nas suas palavras. Um homem que não é enganado pelas circunstâncias. Um homem que não se guia por vistas. Um homem que sabe o que Deus faz, como faz, a hora que faz. Um homem que é avisado por Deus quando um perigo está chegando. É o teleios. Isso aqui, ó, a palavra lá, se você for lá, na sua procura, você vai encontrar teleios, a palavra grega. E é isso que ela quer dizer. À medida da estatura completa de Cristo. Cristo tem um tamanho não físico, mas um tamanho de revelação. Cristo tem uma dimensão de revelação, para que não sejamos mais meninos e nós inconstantes. A cristandade atual está desse jeito quase toda. Crentes que não têm profundidade. Crentes que não têm a palavra de Deus na boca e nem no coração. Levados em roda por todo o vento de doutrina. Perigo demais isso aqui. Vento de doutrina. Engano de homens, obra de demônios. Obra de demônios enganando as pessoas, pelo engano dos homens, que com astúcia, e o que tem de astúcia na internet, e às vezes em lugares físicos também, de astúcia, malícia, para pegar os incautos, para pegar os indoutos, para pegar os distraídos, para pegar os rasos. Não é brincadeira. Aumentou demais, gente. Aumentou demais. A internet, ela fez com que a coisa aumentasse demais. Aumentou demais. E parece que o povo de Deus, já já você vai assentar, parece que o povo de Deus não entendeu, em geral, que ele precisa se aprofundar para entender esse negócio todo.
Homens que agem fraudulosamente. Então que o Senhor fale conosco nessa hora. Que nós saímos daqui decididos, mais uma vez, a aprofundar nossa comunhão com Ele. Você pode se assentar e ficar muito atento. Como eu já disse antes, eu peço que evitem movimentações dentro do templo. Lá atrás não tem copo para beber água. Você, só se estiver com algum problema de saúde, alguma incontinência, alguma situação específica, por favor, não se movimente. É muito rápido e nós vamos aguentar um pouquinho aí. Muito bem, eu quero colocar para você aqui algo que nós estamos falando, inclusive, no nosso devocional diário, o Orando com o PR, que acontece às 7h30 da manhã pelo Instagram, agora também de volta pelo YouTube. As características de uma pessoa rasa. Eu vou fazer uma simples leitura, porque isso já foi exposto em outras mensagens, eu não tenho como gastar tempo repetindo tudo novamente. Mas a principal característica de uma pessoa rasa é que o pecado é constante na vida dela. Ela não vence o pecado. Tem um pecado de estimação. Muitos lutam com pornografia. Nós vamos tratar disso no encontro de casais, viu? Nós vamos tratar disso no encontro de casais. 2, não percebe a ação do diabo. Não percebe, não vê que é o diabo que está agindo. 3, não tem vida de oração e meditação. Vem no culto de domingo e durante a semana não lembra nenhuma vez de ir para um quarto sozinho, encontrar com Deus, sem ninguém mandar. Sem ninguém mandar. Só Ele mandando. 4, não ouve nem entende a voz de Deus. Pessoas rasas não ouvem a voz, não entendem muito menos. Se não ouvem, não entendem. Às vezes acham que ouvem e não entendem. Não conseguem discernir se é a voz de Deus. 5, indiferença. Indiferença. A Fernanda comentou isso aqui no meio dos louvores. A indiferença, perigoso demais. Indiferença é assim, não estou nem aí. Ah é, está ruim? Tanto faz para mim. Não tenho que me engajar. Eu estou aqui nessa igreja, eu venho aqui, assisto o culto e vou embora. Raso, corre o risco, talvez não seja salvo. Talvez, não posso afirmar isso, mas talvez não seja salvo. Não pelo fato de vir sempre vai ser salvo, mas como é que vem sempre e não se envolve com nada? Como assim? Venho numa igreja que não é uma rodoviária, que não é um restaurante, que não é um supermercado, e não me envolvo com as coisas que estão acontecendo lá. Raso, perigoso, perigoso, essa zona é muito perigosa. Levado por circunstâncias, o vento sopra para um lado, ele vai. A situação aperta por outro, ele corre. O primeiro lugar que ele abandona é a casa do Senhor. Na hora que vem uma dificuldade, é o primeiro lugar que ele abandona. Não abandona o trabalho porque tem que ganhar dinheiro. Não abandona tratamento médico porque senão morre. Mas abandona a casa de Deus. Abandona o ministério. Primeira coisa que ele faz: ah, pastor, estou sobrecarregado, eu entrego o meu ministério. Pessoa inconstante. Tiago fala que essa pessoa não vai conseguir nada com Deus. Nada. Tiago falou em nome do Senhor Jesus, tá? Este homem não vai conseguir nada com Deus. Está no capítulo 1 e só você lê. É inconstante, é como onda, impelido pelo vento. Não alcança nada com Deus. Não alcança nada. Deus me abençoa, pastor. Deus abençoa o ímpio também, sabia? A chuva cai para todos. O ímpio costuma ter coisa melhor do que nós. Fala sério. Quantos aqui tem uma casa como muitos ímpios têm? Roupas. Costuma ser muito melhor do que a nossa. Se isso fosse sinal de bênção, os ímpios estavam bem na fita. Isso não quer dizer nada. Roupa, carro, moto. Ah, Deus tem me abençoado. Não é não. Deus tem te abençoado te livrando de coisas. Não se engane com esse tipo de bênção, não. A pessoa só pensa nas coisas da terra. Só pensa nas coisas da terra. E o mandamento é: pensai nas coisas do alto. Bom, mas como é que eu deixo de viver aqui na terra, pastor? Não, não é deixar de viver. É fazer tudo na terra com a cabeça no céu. Eu continuo comprando, vendendo, viajando, dormindo, amando, vestindo, comendo. Tudo que um ser humano tem que fazer. Mas a cabeça
no céu, nos valores do céu, pensando inclusive se aquilo que está fazendo não atrapalha a ida para o céu. Não tem um bom testemunho da família, a pessoa rasa não tem um testemunho bom da família. A família não atesta assim: esse meu filho é um homem de Deus. A família não crente, eles podem até ser contra a nossa fé, mas eles têm que respeitar a nossa conduta. Eles podem ser contra a nossa fé, eles podem nos chamar de radicais. Hoje teve o seminário Caminhos de Deus com 36 pessoas, e nós estávamos ensinando sobre a sexualidade, hoje de manhã, na aula Laços de Alma. E eu falava, se a Rede Globo filma isso aqui, e mostra esse pastor falando o que eu estava falando, que um jovem não deveria ter intimidades físicas nenhuma. Um jovem namorado não deveria ter intimidade nenhuma antes do casamento, para não pecar, para não induzir ao sexo precoce. Eu imagino que a publicidade ia ser assim: eles são radicais demais, eles são ignorantes, eles são ultrapassados, eles são retrógrados. Mas se um jovem, ou um adulto, ou um homem, ou uma mulher, são pessoas que têm profundidade com Deus, a sua família o respeita. Pode até não concordar com a fé dele, mas tem que respeitá-lo. Paulo fala sobre isso a Timóteo, para que os de fora não tenham nada para falar contra você. As pessoas não podem ter nada para falar de nós, a não ser contrário à nossa fé. Elas não devem ter nada para falar do nosso caráter. Elas não devem ter nada para falar da nossa conduta. Elas podem até falar que elas não concordam com o nosso radicalismo. Tá certo, tomara que elas não concordem mesmo. Mas elas deveriam falar bem da nossa conduta. A pessoa rasa, a família dela não tem admiração por ela, não respeita a fé dela, não a procura para uma oração, ela é rasa. Em último lugar, a pessoa não sabe abordar assuntos bíblicos. A pessoa rasa não sabe abordar assuntos bíblicos. Alguém pergunta assim: eu estou pensando em divorciar, você é crente, você sabe o que a Bíblia fala? Olha, vou te encaminhar para o pastor, vou te encaminhar para o obreiro. Eu não sei, você poderia fazer uma oração por mim? Não, eu não. A pessoa é rasa, ela não tem o conhecimento que precisa ter. São características. Eu queria que vocês olhassem para aquela tela. A letra parece um pouco pequena, não sei, quem está no fundo acho que consegue também. Você, por acaso, ao olhar aquelas características que eu acabo de mencionar, por acaso, alguns aqui, não sei quantos, olhando para si mesmo, chegam a uma conclusão de que são pessoas que estão num estado raso? As características estão lá. Ao analisar aquilo ali, você chega a qual conclusão? Está na superfície? Ou já tomou a decisão de aprofundamento? Nenhum de nós, nem eu aqui pregando, eu posso me colocar como alguém muito profundo. Não, eu não vou fazer isso, declarando, eu sou uma pessoa profunda. Absolutamente não. Absolutamente não, não, não e não. Eu jamais posso declarar. Portanto, os dois lugares onde eu posso estar são os seguintes: ou eu estou na superfície, a descrição está ali, ou eu estou em aprofundamento, trabalhando todas aquelas coisas, trabalhando todos aqueles pontos ali pelo menos. Deve ter uma outra lista de mais uns 20 ou 30, não sei. Ao longo do tempo aí nós vamos saber o que é que nós vamos colocar ali mais. Mas o que eu mais lembrei foi aquilo ali. Então, ou eu estou na superfície, daquele jeito ali, ou eu estou em aprofundamento. É o meu caso. Em aprofundamento. Não me considero, e ninguém deve se considerar tão profundo que não precisa de mais nada. É mais perigoso esse lugar de considerar que você já tem, do que considerar que não tem. É só você ver o que Jesus fez de comparação lá na Bíblia. O publicano e o fariseu. O fariseu batia no peito e falava: eu faço minhas orações, eu faço isso, eu faço aquilo. O publicano batia no peito e falava: eu sou um miserável, eu sou um pecador. Jesus falou assim: esse fez a oração correta.
E eu estou fazendo essa oração aqui nessa noite, eu estou fazendo essa afirmativa aqui nessa noite. Eu, em nome de Jesus, declaro: a minha condição é: eu estou em aprofundamento, trabalhando todos aqueles pontos na minha vida, todos aqueles pontos na minha vida. E você? Em que posição você está? É por isso que eu pus uma imagem no início perguntando: vai ficar na superfície ou vai boiar? Nós te chamamos aqui para um monte de coisa, te chama para a escola de casais, te chama para seminário de avivamento, de alinhamento, te chama para seminário Caminhos de Deus, te chama para a célula. Claro que você tem a opção de boiar, só que tem um problema com boiar. Quando está boiando, a ave vem e bica, pega, morde, estraçalha. Na superfície você fica à mercê do vento. Na superfície você é levado para lá e para cá. Pode escolher a superfície? Pode. Não tem como nenhum de nós obrigar você a fazer o contrário. Mas o Espírito Santo está falando com você nessa noite. O Espírito Santo está falando com a igreja. Aprofunda, igreja minha. Ele está falando com a igreja. Saia da superfície. Vamos para as mudanças. Vamos para as transformações. Vamos sair do estado de pecado. Vamos sair da indiferença. Vamos sair da ignorância dos assuntos bíblicos. Vamos sair da moleza que não engaja com nada. Muita gente vivendo assim. Muita gente vivendo assim. Um grupo muito grande de pessoas vivendo dessa maneira. E nesta noite nós precisamos conseguir perceber se essas características estão impregnadas na nossa vida. Tem muita gente vivendo só de religião, vivendo dizendo que eu sou evangélico. Isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada, absolutamente nada. Quer dizer, no Brasil, inclusive, isso hoje em dia nem é muito bonito mais. Eu sou evangélico. Costuma ser a pessoa já olhar para você assim, ó, ignorante, radical, enjoado. Esse rótulo não quer dizer nada. Agora, quando você é profundo com o Espírito Santo, a pessoa tem que te respeitar. Ela tem que te respeitar. Você tem sabedoria para falar com ela. Você não é aquela pessoa enjoada, que não sabe nem o que está pregando. Prega um evangelho vivo, que você vive. Quando constatamos que estamos vivendo de uma forma superficial com Deus, nós temos que tomar as providências para mudar isso. Quando você constata que está vivendo de forma superficial, você precisa tomar a decisão de mudar, de sair desse estado. Interessante que Deus, no seu amor infinito, como foi cantado aqui nos louvores hoje, Ele fez três manifestações pelo menos para se apresentar para nós. A primeira delas, Ele foi lá no Éden. Nossa Deus, eu imagino a cena linda. Ele vinha todos os dias na viração do dia, encontrava com o homem, Ele se apresentou para o homem. Deus, como é que Ele é essa forma, hein? Teólogos dizem que seria a forma de Cristo, a forma como Cristo veio à terra, porque é uma teofania, mas não tem como provar isso. Mas Adão conversava com Deus face a face. Adão via a manifestação da glória de Deus. Ele só não conseguiu mais ver depois que ele pecou, mas enquanto ele não tinha pecado, ele via o Deus que eu vou ver no futuro, e você também. Face a face. Face a face. A segunda manifestação de Deus é na própria natureza, gente. O texto diz assim em Salmo 19:1: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento revela as obras das suas mãos. Quando você olha a própria natureza, a beleza da natureza, a funcionalidade da natureza, o mecanismo da natureza, você só pode chegar a uma conclusão. Alguns chegam na conclusão de que tem uma força por trás disso, mas nós podemos afirmar
que tem um Deus por trás disso, que faz a chuva chegar, que vem por gravidade a água que nós bebemos, que sai das geleiras, né, as águas que formam os rios. Coisa fantástica, né? O ecossistema mundial, né, que anda tão afetado, como que isso funciona magnificamente, o nascimento de uma criança do ventre de uma mulher, meu Deus do céu, é por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, fala: tais pessoas são indesculpáveis, não tem desculpa dizer que não conheceu a Deus, não tem desculpa. Lá no Éden, ele vinha, na natureza, ele vem, ele aparece, lembrando que a natureza não é Deus, a natureza manifesta o poder de Deus, não existe esse negócio de mãe natureza, a natureza é uma obra criada, Deus criou a natureza. Agora tem uma coisa que aconteceu que é tremenda, e ela aconteceu cerca de 2000 anos atrás, o próprio Deus veio para a terra, Ele veio para a terra. Em João 1,14 diz: e o verbo se fez carne. Na hora que eu terminar essa leitura, você vai dar um glória a Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Deus encarnou. O verbo, a ideia, o plano virou carne. Gente, isso é muito lindo, essa revelação é gloriosa demais. O plano virou carne. A ideia que Deus tinha, porque Jesus é Deus, Ele é o próprio Deus. Deus fez-se carne. A ideia virou carne, materializou-se. E os homens viram a sua glória. Pessoas que não aprofundam têm muitos prejuízos, gente. Muitos prejuízos. A humanidade tem tido prejuízos incalculáveis. Agora, o pior é quando cristãos não se aprofundam, se contentam com uma vida religiosa, com frequentação de igreja, mera frequência de igreja, gente, sem um compromisso de intimidade com Deus. Tem muito prejuízo nisso. Quando uma pessoa vive daquele jeito, o prejuízo é muito grande. É você estar diante de uma mesa cheia de iguarias e você pegar apenas as migalhas. Agora, vamos entender o que é conhecer mais a Deus. Aprofundamento é conhecer mais a Deus. Agora, o que é conhecer mais a Deus? Na verdade, as Escrituras Sagradas dizem que é impossível ver a face de Deus aqui na terra, e ninguém jamais o viu. Afinal de contas, Deus é Espírito. Ninguém viu a Deus em toda a sua glória. Até hoje, homem nenhum viu, exceto o próprio Cristo, que era Deus encarnado, homem, Deus, Deus, homem. Este Deus encarnado viu a sua própria glória. Claro que viu, era Ele mesmo. O único homem que viu era Deus, a sua própria glória. Mas em Êxodo 33 nós vemos que Moisés teve uma conversa com Deus sobre esse negócio de vê-lo. Diz assim o versículo 18: então Moisés disse, Êxodo 33, 18: peço que me mostres a tua glória. Eu estou lendo na ACF. Peço que me mostres a sua glória. Olha o pedido de Moisés. O mesmo pedido que eu posso fazer. E eu sou homem como Moisés, homem como Elias, homem como Paulo, assim como você. Nós somos homens como esses homens eram. Esses homens morreram, esses homens sofreram, esses homens pecaram, esses homens tiveram fases difíceis na vida, esses homens tiveram pessoas inimigas deles, sofreram tudo que um ser humano sofre, são homens normais. Nós não temos que ter uma idolatria com Moisés, uma idolatria com Elias, homens como nós. Em Tiago diz que Elias era homem como nós. Este homem como nós falou com Deus assim: eu quero que o Senhor me mostre a sua glória.
Que ousadia! Um homem falar isso com Deus. Aí o Senhor responde para ele: farei passar toda a minha bondade diante de você, e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Portanto, o aprofundamento não é chegar nesse nível de ver Deus. Não é possível, Deus não vai fazer isso. Deus não vai mostrar a sua face para ninguém agora, em vida. Nenhum mortal poderia ver a face de Deus e permanecer vivo. É Ele mesmo que disse. Portanto, não é buscá-lo para conhecê-lo fisicamente. A Bíblia diz que Moisés falava com Deus face a face. As Escrituras dizem que Moisés falava com ele face a face. É claro que se trata de uma linguagem figurada, gente, para expressar a profundidade da relação de Moisés com Deus. Quando você... quem quer ver a face do Senhor essa semana? Eu peguei vocês de surpresa, né? Pode ter coragem. Quantos querem ver a face do Senhor essa semana? Vou orar para você morrer então. Eu peguei todo mundo agora, hein? Não. Quantos querem ver Pode ter coragem, vai. Quantos gostariam de ver a face do Senhor hoje, essa semana? Entra para o teu quarto. Fecha a porta. E vai ter com seu pai que vê em secreto. Ele vai ver. E você também vai ver. Moisés falava face a face com ele. Deus se manifestava de uma forma que ele aguentasse. Era brilhante, era muito forte. É tanto que o povo olhou para o monte e falou: não fale Deus conosco, fale tu. É muito forte. Moisés conversava com Deus de maneira íntima, mas Deus não mostrava para Moisés toda a sua glória. Então, se nós vamos aprofundar, nós não vamos aprofundar a este ponto de ter uma experiência física, palpável, visível. Não, a Bíblia não permite isso, não haverá isso conosco. Mas Moisés estava com Deus face a face. Então isso tem que ter uma maneira de ser. As pessoas da época de Jesus viram Deus face a face? Não. Em toda a sua glória, não. Imagine os fariseus encontrando com Deus em toda a sua glória, brilhando como uma coisa mais que o sol, porque o nosso Deus brilha mais que o sol. Ai. Deixa Ele te iluminar nessa noite. O Senhor brilha mais que o sol. É a Bíblia que diz que Ele brilha mais que o sol. Agora, se nós não conseguimos olhar para esse sol aqui, como é que nós vamos olhar para esse Deus? Então, quando Deus encarna, preste atenção nisso, que isso aqui tem revelação bíblica. Quando Deus encarna em Cristo Jesus, Ele vem em forma de homem. Os homens não viram a glória maior de Deus, a glória total de Deus, preste atenção, a glória brilhante de Deus, a glória refulgente, a refulgente glória do Senhor Jesus. Eles não viram isso, porque eles não poderiam viver. Ninguém pode ver essa glória e viver. Só morto vê essa glória. Uau! Só morto vê essa glória. Porque no momento em que nós morremos, nós encontramos face a face com o Senhor Jesus. É só você ver o que aconteceu com Estevão. Ele viu os céus abertos e ele viu o Senhor. Eles não viram. Viram a Deus sim, mas sem a glória completa. Diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Foi isso que as pessoas viram, graça e verdade. Não viram face de Deus, não viram a face do Deus Todo-Poderoso, porque Ele é Espírito.
Mas encarnado, Deus manifesta o quê? A sua graça e a sua bondade. E as pessoas da época de Jesus, especialmente João, o apóstolo amado ou o discípulo amado, tiveram o contato com essa graça e com essa verdade em sua plenitude. E Deus quer nos dar essa mesma experiência. Esta mesma experiência de você ter um impacto da graça, de você ter um impacto da bondade de Deus. Não é porque Deus te deu um carro novo, não. É porque Ele te deu a revelação da pessoa dEle. Não é porque Ele te curou de uma doença, não. Porque o diabo também cura. E existe cura em lugares diabólicos. Mas é porque Deus te mostrou quem você é, mostrou o pecador que você é, e você reconhece que é um homem de lábios impuros. Essa é a glória da graça, essa é a glória da bondade de Deus. Quando João fala que viu a glória, ele está falando exatamente da revelação que o homem poderia ter do Pai através do Filho. A Bíblia diz assim: João está reconhecendo que Jesus era Deus encarnado, mas não viu a majestade gloriosa de Deus, que habita, Deus habita numa luz inatingível, numa luz inacessível. João e os discípulos viram a glória por meio do caráter e das obras de Cristo. Preste atenção nisso agora. João e os discípulos viram a glória por meio do que Jesus era como ser divino e humano, que não pecou, e também as obras que Ele fazia, as maravilhas que Ele fazia. Em Filipenses 2 nós temos que Jesus abriu mão da sua glória, e é por isso que os homens puderam ver Deus, na sua glória, na sua graça e na sua bondade, porque Ele abriu mão da glória, Ele desceu sem essa glória, gente, Ele encarnou sem essa glória maior, mas Ele deixou glória suficiente para que nós o conhecêssemos. Qual glória que Ele deixou? A sua graça, o favor que você não merece, e também a sua bondade, que é de geração em geração. Então, não se trata de reconhecer a Deus, aprofundar e conhecê-lo, não é uma experiência física, não é uma experiência emocional, não é isso, gente, não é isso que o Senhor está nos falando. Então o que é, pastor? Preste atenção agora no que eu vou propor a você aqui em nome do Senhor Jesus. Pessoas que decidiram sair daquele estado ali, e estão em aprofundamento, a primeira coisa que elas vão conhecer é o Pai. Eu vou repetir. A primeira coisa a ser conhecida é o Pai. O que Jesus disse? Eu sou, fale comigo, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A primeira coisa que nós conhecemos quando aprofundamos é o Pai. Diz assim: olha, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Quantos filhos de Deus tem aqui nessa noite? Tem gente que não tem certeza, tem gente que duvida nesse momento, não está com esse conhecimento revelado no seu espírito, por isso que duvida, inclusive duvida da própria salvação. Aqui tem pessoas que duvidam da sua salvação, que não tem coragem de dizer: eu estou salvo, se eu morrer agora eu vou para o céu. Alguns, não são muitos, mas tem gente que precisa conhecer o Pai de verdade, o Pai amado, o Pai que deu o seu único Filho para a nossa salvação. Outra coisa que acontece quando nós aprofundamos é conhecer os princípios eternos do Pai, as leis que Ele deixou, os princípios em cada área da vida. O aprofundamento faz você mudar de conduta no casamento, faz você mudar de conduta na vida financeira. O aprofundamento faz você mudar de conduta em relação a guardar mágoas. O aprofundamento faz você amar aqueles que te perseguem, orar pelos inimigos,
O aprofundamento põe a gente nesse lugar. Outra coisa que acontece, a pessoa passa a entender o que é que Deus faz e o que é que Ele não faz. Quando eu aprofundo, eu entendo o que Deus faz e o que Ele não faz, porque tem coisa que Deus não vai fazer. A resistência ao pecado, por exemplo, não é obrigação de Deus, é obrigação nossa. A Bíblia diz para nós fazermos morrer a velha natureza em nós. Não é Deus que vai resistir o pecado dentro de você, é você que vai resistir ao pecado. É você que vai dizer não, não, qualquer forma de pecado. É você que resistirá ao adultério. O homem casado que está aqui, você que vai dizer não, não, eu não vou pecar. O homossexualismo, é você que vai dizer não, eu não vou pecar. A mentira, não, eu não vou pecar. O roubo, não, eu não vou roubar. Eu não vou enganar, eu não vou ser hipócrita. Somos nós que dizemos não para o pecado. Tem gente que fica falando, Deus me ajude a vencer esse pecado. Só se Jesus for morrer de novo. Ele já morreu e Ele fez isso para levar os nossos pecados embora. E aquele que está em Deus não vive pecando, e o maligno não lhe toca. Sai fora, Satanás. Não tem poder de tocar a pessoa que está em Deus, porque ela não vive pecando. Ela não vive pecando. Então, quando eu aprofundo, eu entendo o que Ele faz e o que Ele não faz. Agora, para finalizar, o aprofundamento faz uma coisa tremenda. Faz a gente conhecer a vontade perfeita de Deus para nós. Atenção, para cada um de nós. Planos que Deus fez, planos mesmo, gente. Vá aqui, compre isso, não compre aquilo, use isto, resolva esse problema desse jeito. Eu estou querendo você nessa área. Você vai levantar hoje e vai lá no lugar tal fazer uma obra para mim. Me lembro que, só a título de testemunho, né? Eu orando a Deus na minha casa, volta de início de dezembro, orando sobre muitas coisas, orando sobre a portelinha, eu tive clara visão do local, clara visão. O Senhor me lembrou o local. Eu falei, é o Senhor, não tive dúvida. Peguei o contato do pastor Cássio, lugar tal, está vago, não está? Ele falou, tá, pastor. O fulano de tal mora lá? Mora, pastor, é dele ainda. Falei, faça contato com ele, nós vamos colocar uma tenda lá. Deus falou comigo que vai dar. Ao Cássio, amém, eu creio. Fruto do posicionamento do Cássio também, do pastor Cássio. Moral da história, o Cássio entrou em contato com o homem cedeu tudo, queria ceder a casa para nós, que está lá, queria ceder a casa para nós montarmos. E durante muito tempo nós não enxergamos nenhum lugar para a gente se instalar ali. Usamos as instalações do Cristo em Ação, que generosamente nos cederam o lugar, mas não é o ideal. O ideal é uma porta aberta como igreja. Moral da história, quarta-feira a tenda está chegando aí. E eu ainda pedi a Deus o dinheiro dessa tenda. O ano passado, eu falei, Senhor, no fundo missionário, gera esse recurso. Quando foi no início do ano, na hora do acerto do fundo missionário, surgiu a oportunidade de fazer a aquisição sem tocar em nenhum compromisso da igreja. A tenda já está comprada, nós já vamos montar as coisas lá, e dentro de uns 30 dias, o local de culto vai ser inaugurado. Eu estou falando da minha realidade, de pastor que quer ver a obra crescer. Qual que é a sua realidade? Os seus negócios também são de Deus, a sua empresa também é de Deus, a sua casa também é de Deus, as coisas que você compra também são de Deus, a viagem que você quer fazer também é de Deus, se Ele permitir, se Ele falar que vai dar. A Bíblia diz no Salmo 139, que Deus escreveu os nossos dias todos, antes que nós fôssemos gerados na barriga da nossa mãe. A pessoa rasa não conhece esse plano, a pessoa rasa fica batendo cabeça, a pessoa rasa, ela não desfruta dessa vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Ela quebra a cara, toma prejuízo financeiro, faz coisa que Deus não mandou, toma decisão que Deus não mandou tomar, não executa ordens que são para ser executadas,
Como é que nós vamos ficar na superfície, gente? Como é que nós vamos ficar na superfície? Os jovens que estão aqui, ó, adolescentes, o Senhor quer revelar o futuro de vocês. O futuro, mostrar a vocês o futuro, como mostrou para mim quando eu era um jovem. Buscando a Deus, Ele falou comigo claramente o que Ele queria. Tirando o fato de que eu fui um pouco teimoso com Ele, dei uma certa volta. Olha eu aqui onde Deus queria que eu estivesse. 60 anos hoje. Isso aconteceu aos 19 anos de idade. Num retiro lá no sítio da minha avó Maria, falecida, lá na Brejaúba, perto de Santa Rita de Minas. O Espírito Santo pegou uma pessoa e falou: vai ser assim, 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 assim. Está aqui, ó. Eu estou dentro do lugar. Esse lugar foi dado por revelação. Esse lugar foi dado por revelação. Isso aqui, ó, foi dado por revelação do Espírito. O jeito de fazer, a hora de fazer, o que ia acontecer, o que está acontecendo agora. Meu irmão, vamos aprofundar em Deus. Vamos viver vidas profundas com o Espírito Santo. Vamos ser o crente de domingo amanhã. Quem dá glória a Deus aí? Cadê os crentes de domingo amanhã? Os crentes de domingo amanhã. Amanhã é segunda, não muda de roupa não, meu irmão. Espiritualmente falando, sejamos crentes na segunda-feira, crentes na terça-feira, crentes na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo nós vamos encontrar aqui de novo para celebrar a vitória do Senhor na nossa vida. Como pessoas profundas. Quando não conhecemos a Deus como Pai, quando não conhecemos os seus princípios, quando não entendemos bem o que Ele faz e o que Ele não faz, e qual é a sua vontade específica para a nossa vida, o prejuízo é muito grande. Alguns de vocês estão tomando o calote de Satanás. Já podiam estar exercendo um ministério na igreja, já podia estar no lugar que Deus quer te colocar, já podia estar num outro lugar, mas a falta de profundidade faz a gente dar volta, faz a gente atrasar os planos, inclusive atrasar os planos de Deus na nossa vida. A igreja está entendendo o que o Senhor está falando? Você está entendendo o que o Senhor está falando com você? Qual que está sendo a sua resposta para o Espírito Santo nessa noite? Aquilo ali? Ou você já tomou a decisão de aprofundar? Quero te dar uma palavra. Quem tomou a decisão de aprofundar aqui vai começar a ver a face de Deus. Vai ver a sua graça, vai ver a sua bondade, vai ver a sua justiça, vai ver a sua misericórdia, vai ver os seus planos. Ele fala assim, aqui é profético agora, isso é palavra para a igreja. Só eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês desejam. O versículo seguinte diz assim: mas vocês vão ter que me buscar, vocês vão ter que me invocar, e vocês vão ter que fazer isso de todo o vosso coração. É mergulhado. É mergulhado. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para vir à frente. Eu vou interromper a pregação aqui. Vou continuar essa palavra domingo que vem. Eu ia falar agora, não dá tempo mais, da vida de Jó, da vida dos religiosos e da vida do apóstolo Paulo. Mas no domingo que vem, com a graça que Deus vai dar, eu pretendo trazer para você como esses homens tiveram prejuízos, porque se tornaram pessoas rasas com Deus. Fique de pé em seu lugar. Eu tenho uma pergunta para te fazer no final dessa mensagem que eu anotei aqui. Vou te fazer uma perguntinha que tem 1, 2, 3, 4 palavras. Olhe para mim aqui. Você vai aprofundar? 3, você vai se aprofundar. Eu escrevi se ali.
Mas é o se, né? Você vai se aprofundar. 4 palavras. Estou te fazendo uma pergunta nessa noite. Olha para mim aqui. Nós não estamos aqui de fachada, nem de brincadeira. A minha decisão já foi tomada, a nossa decisão foi tomada. Aprofundamento completo. Você quer ver uma prova de coisa rasa? Eu distribuí 100 devocionais na mão de 100 casais aqui. E ainda tem gente que nem começou aquilo. Devolve os R$20. Isso aí, manda o Pix na conta da igreja. Não desperdice o dinheiro do Senhor. Eu vou perguntar de novo. Nós vamos ou não vamos? Você que está visitando aqui hoje, você veio parar no lugar certo. Nossa, eu não esperava por essa. Que bom. Que bom. Nós não estamos aqui para brincadeira. Atenção, você que não tem se comprometido com essa igreja direito. Não atrase a nossa vida. Não atrase a minha vida. Pare de resistir ao que Deus está te mandando fazer. Para que você veio para cá? Alegando que é Deus que te trouxe. Como assim Deus te trouxe para você ficar na superfície? Não. Não. Absolutamente não. Vamos juntos para o fundo. Vamos juntos para o oceano do Espírito. O que vocês vão tocar? O que vocês quiserem. É o Espírito Santo que fala através de vocês. Neném do papai. Lindeza. Cadê o varão? O que é, meu bem? Canta o que Deus fala no seu coração, meu bem. Nós estamos aqui debaixo do impacto do Espírito Santo ou não? Quantos podem erguer a sua mão direita respondendo ao Senhor nessa hora? Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo. Olha a letra dessa música, gente. E a tua vontade, doce Espírito. O Senhor falou comigo assim hoje: eu vou brilhar naquele lugar. Agora você pensa bem, né? Que brilho é esse? Não pode ser a luz dele. Tem que ser uma luz que ele vai inventar. Sem ti não há valor em mim. A graça dele, a Sou bondade como dele. um vaso de barro, Esse é o brilho dele. pronto a ser quebrado para ser o que queres. Olha a letra dessa música. Cante. A tua presença. Olha só, não falei que era? É o meu maior prazer. É tudo que eu preciso. E eu tô errando a letra, né? Não tem problema não. A tua presença. Agora sim. É o meu maior valor. Olha isso. Olha o que você vai cantar agora. Olha. Atrai o meu coração. O Senhor está te atraindo aqui nessa noite. Para Ele, para Ele. Não é para mim não, gente, é para Ele. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Meu Deus. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Posso te tocar. Eu posso te tocar. Fala, Senhor, eu não quero ser outra amanhã. Eu não quero ser outra pessoa amanhã. Tu és minha vida, Eu quero ser este hoje aqui. Jesus. Eu quero ser o de hoje, do És culto. meu amigo.
vida como um culto a Deus. Que a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença, Maravilha, meu é Deus. tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Erguer suas mãos aos céus bem bonito e cantar. És tudo que eu quero. Levanta suas mãos e cante ao Senhor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu As coração, nossas vozes, as vozes, as vozes. atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Atrai o meu coração. Atrai meu coração. Atrai o meu O coração. Senhor está nos atraindo, gente, por meio da palavra, Atrai por meio da pregação da palavra. coração. Finalizar. Posso te Te tocar. tocar. Os instrumentos, mão direita na altura do coração. Eu quero te convidar a um propósito para essa semana. Com os olhos fechados, eu me lembro uma vez que lá atrás a gente estava falando de propósito com a igreja e eu fico até envergonhado com isso. Eu me lembro que eu propus: que tal essa semana você tirar 15 minutos para Deus? Eu fico até com vergonha disso, mas era o que a gente sabia fazer. Hoje, fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Que tal nessa semana, todo dia você fechar a porta do quarto e passar momentos na presença do Senhor? Todo dia, do jeito que você come, dorme, toma banho, vai para aqui, vai para ali, trabalha, ganha dinheiro, faz isso, faz aquilo outro. Que tal todo dia você separar um momento para estar com o Senhor? Para de ter medo de fazer compromisso com Deus. Tira o dedo de Satanás da sua vida. Ele não tem autoridade sobre você. Quem comanda a sua agenda é o Espírito Santo de Deus. Portanto, eu desafio cada pessoa que está aqui nesse auditório nessa noite, essa semana, todos os dias, um tempo com Deus. Não vou estabelecer tempo, você saberá quanto tempo, mas todo dia você ajoelhar pelo menos um pouco na beirada dessa cama que você levanta dela, fala: Pai, eu te amo. Não pede nada, não peça nada, só declara o seu amor por Ele e fala com Ele: me deixa te ver, me deixa te ver.
Faz o que Moisés fez. Me deixa te ver. Eu quero te ver. Ele não vai se mostrar para você do jeito que ele é totalmente, mas ele vai revelar as facetas da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua correção, da sua disciplina. O Senhor vai demonstrar a sua justiça na nossa vida. Mas nós precisamos dizer: eu quero. Não vou pedir ninguém para levantar a mão. A mão vai ficar na altura do coração, todo mundo com ela assim, ó. Quem for fazer, fez. Quem não for fazer, não fez. Externamente é a mão no coração. Agora por dentro, o que você vai responder? Por fora, a mão à altura do coração. E por dentro, o que você vai responder? Você vai responder sim para isso que o Senhor está falando? Pois o Senhor vai falar com você o mesmo que falou com Moisés. Eu vou passar e eu vou te mostrar um pouquinho. Eu vou te mostrar um pouquinho. Vai ser de costas, Moisés. Eu vou te esconder numa fenda. Vou te esconder na fenda da rocha. Claro que a fenda da rocha é Cristo. Claro que a fenda da rocha é Cristo. A rocha que foi ferida é qual? É Cristo. Lá já existia uma figura, lá no Sinai, de Cristo. Cristo te esconderá para você ver a face de Deus da maneira como você poderá ver. Mas essa vai ser uma semana de avivamento espiritual na sua vida. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Recebe isso aí agora em nome de Jesus. Vai ser uma semana de avivamento espiritual na sua vida. Vai ser uma semana de avivamento espiritual na sua vida. Você indo para o quarto sozinho. A chamada do Espírito Santo. A semana que vem nós vamos ter uma semana de oração na Alvorada com toda a igreja. As células vão orar online na madrugada, 6 horas da manhã. E nós vamos preparar essa semana. O Senhor vai fazer coisa muito gloriosa na nossa vida. Mas vai mesmo. Declare isso comigo: o Senhor, diga assim: o meu Deus vai fazer coisa gloriosa na minha vida, em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso de louvor a Ele. Obrigado, papai. Obrigado.